tenhamos presentes as seguintes intenções. 6º aniversário, falecimento João da Silva Ferreira. Aniversário Joaquim Gomes Ferreira da Rocha, esposa e filho Mário. Firmino Duarte Ferreira, esposa e filho. António Ferreira de Miranda e Eusébia Gonçalves e filho. Pais e familiares de Esperança Brito. José Joaquim Nogueira e Maria Pereira Barreto. António Pedrosa de Melo, irmãos e cunhada. Manuel Rodrigues Cruz, filho e familiares. Adolfo Carvalho de Brito, familiares e amigos. Pais e tias de Manuel Simões Jorge. Maria Cândida Ferreira da Rocha e marido. Maria Guilhermina Gomes Rodrigues. Felizmino Ferreira da Rocha. Francisco de Souza Miranda. Angelina Figueiredo, pais, irmãos, sogros e cunhados. Adelino Barros Correia. Joaquim Carvalho da Silva e esposa. Arlindo Gomes Nunes, pais e sogros. António Barbosa Miranda e pai, avós e tios de Sandra Adelina. Pais e irmãos de António Lopes Vilas Boas. Pais e irmãos de Maria Amélia Gomes Briote. Pais e irmãos de Franklin Matos. Todos os santos é uma belíssima solenidade litúrgica que nos diz respeito a todos e a cada um. Diz respeito a todos os batizados que foram santificados e regenerados em Cristo. Diz respeito a cada um escolhido pelo Senhor para ser santo e irrepreensível na sua presença no amor. A festividade de todos os santos ajuda-nos a fixar o olhar nas pessoas que souberam viver a sua fé até ao heroísmo. Foram vidas possuídas por Deus, totalmente confiantes nele e que, de várias formas, serviram bem o seu Senhor. Foram pessoas normais que aceitaram sofrer e chorar por e como Jesus, os mansos e humildes, os que lutaram pela paz e pela justiça, os limpos de coração, muitos deles perseguidos, maltratados e até assassinados. Pessoas com um olhar descentrado de si mesmas e colocado em Cristo e nos demais, que viveram a amar perdidamente. O Senhor convida-nos a imitá-los. Não nos apontaria a santidade como horizonte se não nos estivesse preparado para tal. Apoiados na sua mão, encetemos esse itinerário. Com este espírito de pé, cantamos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça que é nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Os membros de uma família têm sempre traços em comum. Da sua fisionomia, da sua forma de ser, da sua forma de estar, dos seus valores humanos, dos seus valores morais e também dos seus valores cristãos. Quanto daquilo nós hoje somos, quanto daquilo nós hoje temos, não se deve àqueles por quem hoje nós queremos honrar, celebrar e festejar nesta festa de Todos os Santos. Porque sabemos que a santidade parece estar fora de moda e porque fora de moda nós sentimos-nos cada vez mais insatisfeitos, desconfiados uns dos outros, todos com o coração cheios de nós próprios e vazios dos outros e mais ainda vazios de Deus. Vamos com toda a humildade nesta tarde deste primeiro dia do mês de novembro reconhecer a nossa condição de fragilidade. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei por muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus no céu.
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus no céu, glória a Deus no céu. Na glória de Deus Pai. Glória a Deus no céu, glória a Deus no céu. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que nos concedeis a graça de honrar numa única solenidade os méritos de todos os santos, dignai-vos derramar sobre nós, em atenção a tão numerosos intercessores, a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um anjo que sabia do nascente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com alta voz aos 4 anjos a quem foi dado o poder de causar dano à terra e ao mar. Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos que foram marcados: 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disto, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão. E clamavam em alta voz: a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos formavam um círculo em volta do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se diante do trono, de rosto por terra, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. A bênção e a glória, a sabedoria e a ação de graças, a honra, o poder e a força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: Esses que estão vestidos de túnicas brancas, quem são e de onde vieram? E eu respondi-lhe: Meu Senhor, vós é que o sabeis. E ele disse-me: São os que vieram da grande tribulação, os que levaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele afundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, o que não invocou o seu nome em vão. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram a face de Deus. Esta a geração dos que procuram o Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamar filhos de Deus, e somos-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, para ser puro como Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé cantamos Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Amigo Padre Adélio, é sempre uma alegria tê-lo connosco, nosso paroquiano, nosso amigo, nosso conhecido. Uma saudação que vai a todos vós, caríssimos amigos desta comunidade, e porventura àqueles que neste dia, por laços afetuosos, esta comunidade aqui estão reunidos nesta Assembleia, aqueles que pelas redes sociais e na página da comunidade interparoquial também nos assistem. Depois de uma noite de bruxas a assombrar a nossa felicidade e a nossa alegria, eis que em bem a Igreja nos promove, neste primeiro dia do mês de novembro, celebrarmos o dom da vida, a beleza da vida, nesta solenidade de todos os santos. Mas todos nós temos olhos para ver que cada vez mais a comunicação social e os meios difundidos entre nós não têm pachorra, não têm tempo para apresentar aquilo que é o belo e aquilo que é o bom. Pois eu creio, estou convicto que se nós hoje não fomos para a escola, se nós hoje não fomos para os nossos postos de trabalho, se hoje nos foi dada a graça de fazermos feriado, este feriado não pode ser pautado apenas por uma ausência do trabalho rotineiro próprio de uma segunda-feira, mas tem que ser quase como que uma espécie de operação stop. Uma operação stop, por um lado, para recordarmos e rezarmos aqueles que já estão junto de Deus, mas por outro lado, para encararmos, sermos capazes de ir ao fundo do espelho da nossa interioridade e ver em que perspectiva, em que caminhos é que eu estou a solidificar a minha vida. Hoje, mais velho do que um ano passado e cada vez mais, certamente o tempo a passar, o tempo cronológico a passar, mas o tempo de Deus que é completamente desajustado
do tempo cronológico. E por isso eu gostaria rapidamente de ir à primeira leitura, que há bocadinho acabávamos de escutar, do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é o último livro da Sagrada Escritura, o mais difícil de se estudar, o mais difícil de se interpretar. Todo ele é simbólico. E vede que hoje dizia que uma grande multidão estavam com túnicas brancas. De onde são e de onde vieram? Esta pergunta pode ser hoje colocada a cada um de nós que está aqui nesta celebração. Certamente que recordais aquilo que eu dizia no início da Eucaristia. Todos nós temos traços específicos da nossa própria família. E quando nós falamos da nossa própria família, muitas vezes não falamos única e exclusivamente daqueles que são do nosso sangue, mas daqueles que, do círculo das nossas vidas, muito contribuíram para sermos aquilo que nós hoje realmente somos. Mas, caríssimos cristãos, hoje falar de santidade parece que está completamente fora de moda. Somos capazes de ter algumas esculturas, algumas pinturas lá em casa e já as arrumamos, porque já não nos dizem nada. Podemos quase que dizer que até já é parolo ter aquilo em casa. E hoje, o que Deus me diz a mim e te diz a ti é que o santo que eu quero és tu. Tu tens um nome. Manuel, Rita, Ana, Sofia. O mais importante hoje, mais do que ir ao cemitério, é aquilo que Deus te diz. O santo que eu quero és tu. E quando nós enverdarmos esta realidade séria, então nós podemos ver que muitos daqueles que a Igreja não declarou santos, como nós vemos aqui alguns à nossa volta, muitos daqueles, quando formos daqui um bocadinho ao Jardim do Silêncio de Gilmonde, que é o cemitério, então ali certamente que diante de Deus eles receberam este prémio total, o prémio da santidade. Pode ser a tua mãe que deu a vida por ti para que nada te faltasse. Pode ser o teu pai que, enquanto que a tua mãe ficou a cuidar de tantos filhos em alturas passadas, ia esforçadamente para o trabalho, para levar o pão para casa. Podem ser os teus avós que, enquanto que os teus pais iam para o trabalho para levar as migalhas para o sustento do lar, cuidaram de ti, levaram-te à escola, deram-te o jantar até que os teus pais viessem depois mais tarde. Pode ser aqueles que em tempos passados te engraxaram os sapatos. Pode ser aqueles que faziam a recolha de lixo nas nossas ruas onde nós habitamos. Tantos deles que fizeram da sua vida uma vida normal, não uma vida banal, mas que procuraram, sobretudo, procurar fazer aquilo que o seu próprio coração dissera. E por isso, se para nós hoje a santidade está fora de moda, aquilo que Deus nos diz e nos dá a cada um de nós, na página do Evangelho que há bocadinho escutávamos, é sobretudo um projeto. Não é uma obrigação, nem é uma proibição. É uma filosofia de vida, uma forma de viver. E vede que não há ninguém à face da terra, claro que esteja no seu perfeito juízo, que não queira ser feliz. Mas nós temos que pensar que conceito de felicidade é que cada um de nós tem. E vós vede que hoje, muitas vezes, a minha felicidade só se consegue quando eu derrubei o outro. Quando eu aniquilei o outro. Quando eu, numa linguagem mais agressiva, matei o outro, esqueci o outro. Vejamos como muitas vezes hoje o nosso conceito de felicidade é: a minha felicidade começa quando acaba a tua. E que deveria ser: a minha felicidade começa quando começa a tua. E por isso, caríssimos cristãos, se muitos daqueles nomes que nós não sabemos nem sequer imaginamos estão nos braços de Deus com este prémio, esta coroa final que é a santidade, e eles que foram frágeis como nós, e eles que foram pecadores como nós, diziam há momentos atrás, levaram uma vida normal, mas não uma vida banal. E eles procuraram a face de Deus. Há bocadinho dizíamos nós no Salmo responsorial: esta é a geração dos que procuram
o Senhor. Não a geração do Big Brother dos famosos, que procuram apenas a fama, que procuram a audiência. Porque se vamos nessa onda, caríssimos cristãos, então nós vamos criar a geração das bolas de sabão. Repito, se vamos nessa onda, nós vamos criar a geração das bolas de sabão. São cor-de-rosa, muito bonitas, fazem efeitos maravilhosos, mas quando arrebentam, estão ocas, vazias de sentido. E é por isso, se hoje nós estamos a rezar por aqueles que nos antecederam, caríssimos cristãos, temos que ao mesmo tempo medir o termómetro da nossa fé. Podemos ter muitas cunhas na vida social, muitas cunhas, mas não há cunha possível que nos dê a validade para sermos seres imortais. Todos nós um dia vamos morrer. Não tenhamos ilusões disto. E isto não nos deve atemorizar, nada. Porque pensar na velhice e pensar na morte é perder tempo. Agora, o que isto nos faz é cair na realidade. E caem todas as nossas máscaras de uma vida falsa de aparência que vivemos diante dos outros. Como Deus sabe tão bem que nós vivemos. Ireis permitir que me diga, que vos diga, como hoje já disse nas outras 3 comunidades paroquiais, o tempo de confinamento, o tempo de pandemia para nós cristãos, e cá ninguém nos ouça, foi o tempo propício, mais fecundo na nossa história, para nós nos afastarmos de Deus. E orgulhosamente vamos dizendo, e eu já ouvi muitos dizer, Seu Padre, eu já não vou à missa, mas a minha vida corre na mesma. E ouvimos tantos exemplos de gente que surpreendentemente tão nova fazem um exame, fazem umas análises clínicas e hoje o mundo é deles. Amanhã o mundo já desmoronou sobre eles. Nós já demos uma grande trincada na maçã. E a maçã é a aldeia comum, é o planeta onde nós vivemos. E se nós continuarmos com a filosofia de vida do salve-se quem puder, então nós não vamos apenas dar uma trincada no nosso planeta, mas nós vamos destruir o planeta, ou seja, vamos matando mutuamente. E é por isso que hoje nós vivemos atemorizados. É certo que vivemos uma instabilidade política, vivemos uma instabilidade económica, vivemos uma instabilidade afetiva e efetiva, vivemos numa instabilidade laboral, mas permiti que eu diga, estamos cheios de sentimentalismos, mas vazios de sentimentos. Repito, estamos cheios de sentimentalismos e emoções, mas vazios de sentimentos. E é por isso que hoje é o dia, sobretudo, para nós agradecermos. Reparai quantas vezes é que nós somos capazes, na nossa relação diária, de dizermos obrigado ao nosso colega de trabalho, àquele que nos fez um favor. Até que ponto é que os filhos são capazes de dizer um obrigado ao pai pelo esforço que fazem? Até que ponto é que na relação muito terna, muito simples do dia-a-dia, somos capazes de dar um bom dia a alguém? Ou porventura passamos por alguém e lhe viramos a cara, como que se aquele não existisse. Isto não é cristão. Isto não é muito menos humano. Por isso, nesta celebração, daqui a momentos, quando lembrarmos os mortos, eu vou acender o Círio Pascal. O Círio Pascal que todos nós vimos acender no dia do nosso batismo. Esta vela que é acesa na noite de Páscoa e que nós usamos em todos os batismos da nossa comunidade e usamos nas missas do corpo presente quando alguém parte para junto de Deus. Porquê? Porque consideramos que Jesus, embora seja uma luz muito discreta, uma luz que nunca nos ofusca, é aquele que um dia, sozinhos, nós com Deus, não lhe iremos receber o que aqui fizemos, porque o povo diz com muita razão. Cá se fazem, cá se paguem. Do outro lado, teremos apenas o recibo. E seja o recibo
Um recibo pautado não por muitas obras que dão nas vistas, mas por obras muito simples, que na caridade, na bondade do coração, nós fazemos para com o próximo. Um próximo que muitas vezes não tem uma identidade, não tem um nome, nem temos uma relação de confiança. Mas é naquela proximidade que nós adquirimos mais bónus, mais pontuação, para um dia conseguirmos também a felicidade eterna. Permita-me também que dê um último aspecto e termino. Muitas vezes nós participamos em atos fúnebres de missa de corpo presente apenas como um ato social e tudo menos um ato de fé. Cada vez vemos mais, até nas nossas comunidades paroquiais, que a família até participa no funeral. Muitas vezes até querem fazer um discurso de despedida. Fazem por obrigação uma missa de 7º dia e uma missa de 30º dia. E depois, tudo desapareceu. Eu gostaria também que nesta celebração nós rezássemos por esses por quem não tem quem reze por eles. De rezar por aqueles que foram vítimas do Covid ou não Covid e alguns deles que não tiveram direito a uma celebração ezequial com dignidade no período do confinamento. A todos eles também vamos os colocar na patena do altar. Termino. Se nós hoje estamos aqui nesta celebração, é porque alguém incutiu em nós o dever e o respeito de rezar pelos vivos junto de Deus. Mas, se nós não incutimos na geração mais nova o mesmo dever de rezar por aqueles que já partiram para junto de Deus, corremos o grave risco de um dia de não ter quem reze por nós. Parafrasei uma música e termino, do Rui Veloso, uma música com muitos anos, que ele diz: não há estrelas no céu a dourar o meu caminho, porque por mais amigos que tenho, eu sinto-me sempre sozinho. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, pela intercessão de todos os santos, confiamos a Deus nosso Pai as nossas preces, para que alcancemos a felicidade verdadeira, seguindo o caminho das bem-aventuranças que são o autorretrato de Jesus e o nosso bilhete de identidade cristã, e digamos: santificai, Senhor, a vossa Igreja. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos pobres de coração, para que manifestem
à Igreja a riqueza maior do amor de Deus, ensinando-nos que há maior alegria em dar do que em receber. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que reagem com humilde mansidão, ensinando-nos a suportar os defeitos dos outros sem nos escandalizarmos com as suas fraquezas. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que sabem chorar com os outros, sem cobrir ou esconder as situações dolorosas, ensinando-nos a coragem de compartilhar o sofrimento dos irmãos. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que buscam a justiça com fome e sede, ensinando-nos a lutar pelos mais pobres, indefesos e vulneráveis da sociedade. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que sabem agir e olhar com misericórdia, ensinando-nos a não julgar os outros e a usar sempre a medida larga do perdão. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que mantêm o coração limpo de tudo o que mancha o amor, ensinando-nos a amar, não com palavras e com a língua, mas com obras e em verdade. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que semeiam a paz ao seu redor, ensinando-nos a arte de procurar e de construir a paz com as próprias mãos, com serenidade, criatividade, sensibilidade e destreza. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos que sofrem e são perseguidos, para que nos ensinem a abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que isso nos acarrete problemas. Oremos, irmãos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Senhor, só vós sois santo, vós sois a fonte de toda a santidade. Fazei brilhar no vosso povo a santidade dos pequenos gestos, no avô e na avó que ensinam com paciência, no pai e na mãe que criam os filhos com amor, nas crianças e jovens que são o agora de um mundo novo, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos que sorriem e cuidam dos frágeis e doentes, em todos aqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da vossa presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podeis sentar.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vos apresentamos em honra de todos os santos e fazei-nos sentir a intercessão daqueles que já alcançaram a imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje nos dais a alegria de celebrar a cidade santa, a nossa mãe, a Jerusalém celeste, onde a Assembleia dos Santos, nossos irmãos, glorificam eternamente o vosso nome. Peregrinos dessa cidade santa, para ela caminhamos na fé e na alegria, ao vermos glorificados os ilustres filhos da Igreja, que nos destes como exemplo e auxílio para a nossa fragilidade. Por isso, com todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Sois nosso Deus e nosso Pai, e nós, vossos filhos, somos como a multidão faminta que vem ao vosso encontro para ser saciada. Deus justo e fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia consagrado à memória de todos os santos que durante a sua vida imitaram a Cristo e na morte receberam dele a coroa da glória, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Jorge e seu auxiliar, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, daqueles que são intenções desta Eucaristia, dos nossos familiares, amigos, benfeitores, e todos quantos partiram já deste mundo. Tende misericórdia, Senhor, também de nós, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos eternamente com eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, do espírito do mundo que nos fecha em nós mesmos, esquecendo os outros, que nos leva a pensar unicamente nos nossos interesses,
mesmo se tivermos de pisar os outros para os realizar. Nesta festa de todos os santos, dai-nos o espírito das bem-aventuranças para esperarmos jubilosos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que abençoais os construtores da paz, iluminai o nosso rosto, abri as nossas mãos, fortalecei o nosso coração para que em gestos de paz e de perdão anunciarmos a alegria de sermos filhos e herdeiros de Deus, irmãos vossos e dos santos, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes não são aqueles que fazem obras espetaculares, que estão à espera sempre dos aplausos e dos elogios, mas felizes aqueles que promovem a paz, são aqueles que fazem aquilo que dita o próprio coração. Um coração humilde é sempre um coração pequenino, mas sempre com um espaço, um bocadinho de espaço para o outro, também para Deus. Não havendo espaço para o outro e para Deus, o nosso coração pode ser tudo, mas não é um coração humano e por isso não é um coração capaz de construir a verdadeira paz. Seja esta humildade, esta consciência e esta prece que nós neste cântico a Deus vamos colocar. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entreis a lembrar. Dizei-me a palavra e eu serei.
Nós vos adoramos, Senhor nosso Deus, única fonte de santidade, admirável em todos os santos, e confiadamente vos pedimos a graça de chegarmos também nós à plenitude do vosso amor e passarmos desta mesa de peregrinos ao banquete da pátria celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caríssimos amigos, sobretudo aqueles que nos acompanham, estamos a chegar a esta final da primeira parte da celebração, porque de seguida iremos ao Campo Santo do cemitério desta comunidade de Gilmonte, mas ficamos com esta grande interpelação de Jesus. Se hoje são os santos que nós queremos evidenciar e lembrar, tantos eles sem rostos, sem nomes concretos, o facto é que eles deixaram a marca nas nossas próprias vidas. E hoje somos nós, esta geração, que procura a face do Senhor, quando o Senhor nos diz: o santo que eu quero és tu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Sentai um bocadinho, por favor. Como é que nós vamos fazer?